O Hospital de Braga transferiu quase 200 doentes no último mês. Os profissionais de saúde estão preocupados com a grande pressão de internamentos em enfermaria e cuidados intensivos e com o crescimento da mortalidade. Rui, não choras? Podes chorar? Ao final de 12 horas de trabalho, temos que fisicamente posicionar doentes, temos que emocionalmente controlar também a adrenalina toda das situações. Custa respirar com estas máscaras, imenso. O problema é desligar a mente quando saímos daqui. Os sons, as imagens, as vivências que levamos daqui vão connosco para casa. Há olhares que nos ficam marcados e vão-nos ficar marcados para o resto da vida desta situação toda. Ana está a acabar mais um turno de 12 horas e meia na UCI de Braga. Foi mais uma noite difícil e é a altura de passar os doentes aos colegas da manhã. Mais um turno puxado, caótico, em que estamos a lutar pela vida das pessoas que estão na cama, que não podem lutar de outra forma senão connosco ao lado. E isso muitas vezes para nós é uma incapacidade tal que nós pensamos sempre, será que amanhã chegamos e o senhor da cama 1, 2, 3 vai lá estar? Não lá vou ao olhete, está tudo bem, ok? Nas 32 camas de intensivos sistematicamente ocupadas, Alexandre também já não consegue disfarçar esse peso. Num ano envelheci por 2 ou 3 anos e perdemos muitos mais doentes. Os doentes nesta terceira vaga são doentes muito mais jovens, chegam cá num estado também já grave, já vêm muito debilitados e nós sentimos muita dificuldade em cuidar deles, basicamente como seria uma pessoa mais idosa. Uma intensidade é uma coisa absurda. Nestes anos todos nunca passei por uma situação destas. Há afinal também um luto nunca sentido em 16 anos do CI, um luto partilhado em força pelas equipas. Costumo dizer, nós geralmente nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Neste momento não. Nós nascemos, crescemos e morremos. E é muito difícil ver uma pessoa, um jovem entrar aqui e não sair cadáver. É muito difícil. Aqui ainda não infectou ninguém no serviço, cá dentro, nem nenhum deles, mas no exterior sim, com as famílias, e é muito fácil chegar às 5 da tarde e alguém me telefonar e dizer assim, eu tenho um contacto, fiz teste, sou positivo, eu não vou trabalhar. Eu tenho de arranjar alguém para a noite. A gente liga e vem sempre alguém, claro que vem bem cansados. Até já, Dona Rosa. Olha, meu nome é Tassiana. Sou enfermeira. A partir de agora sou eu que vou ficar consigo durante o dia. O hospital garante não estar a dispensar enfermeiros. Pelo menos 10 saíram porque os colegas que por contrato estavam a substituir regressaram. A gestão de vagas é feita hora a hora e não só aqui no piso 4. A pressão estende-se às 5 enfermarias Covid, com uma sexta pronta a ativar. Mas é nesta, com 9 quartos de pressão negativa, que se faz a transição para os intensivos e vice-versa. É impressionante, isso é uma coisa que nos continua assim a surpreender. Esta pneumonia, de facto, é uma pneumonia grave, que dá uma insuficiência respiratória importante e, no entanto, só muito tardiamente é que os doentes referem falta de ar. E o facto de termos famílias, por vezes, internadas ou vários membros da família afetados, vem-nos colocar também aqui um desafio adicional. Bom dia, César. Melhor? Como é que sente assim no cadeirão? César, designer com 39 anos, chegou há uma semana. Perdi a noção. Eu tenho uma ideia vaga do dia em que cheguei, mas depois os dias são todos iguais aqui dentro. O quarto é o mesmo, as pessoas são as mesmas, muitas vezes vêm fardadas, eu não as conheço. É muito cansaço. Parece que tenho uma idade que não é minha. É o novo normal de doentes num fluxo que testa os limites do hospital. Para assegurar a resposta, 45 doentes não Covid foram transferidos no último mês para camas contratadas ao privado e à Misericórdia de Póvoa do Lanhoso. 125 Covid para estruturas de retaguarda da ARS Norte. Na urgência, Carlos Ribeiro já perdeu a conta às macas que leva e traz. A nível de quilómetros é cerca de 17, 18 a 20 quilómetros por dia. É sempre a fazer camas, sempre a desfazer. Não temos noção sequer.
Mas por aqui as entradas estão a metade dos anos anteriores. Há já a noção de mais mortes em casa e de atrasos que não devem acontecer. Deixam de ver também alguns urgentes. Portanto, quer dizer, dos 300 e pouco que nós temos agora, 350, metade continuam a ser verdes pouco urgentes ou não urgentes. Se for uma via verde AVC, uma via verde cardíaca, um infarto de miocárdio, é bom que as pessoas venham depressa, porque tempo salva coração e cérebro. A resposta, além da Covid, a quem dela efetivamente precisa, no local e hora certos. O Instituto de Medicina Legal registrou um dos valores mais altos de sempre do número de corpos em câmaras frigoríficas na região de Lisboa. Foram 275 só em janeiro, o que equivale a um aumento de 94% face ao mesmo período de 2020. Janeiro foi o mês com mais mortes dos últimos 12 anos. Morreram mais de 19.400 pessoas. No Instituto Nacional de Medicina Legal, os números também bateram recordes. Em comparação com janeiro de 2020, houve um aumento de 45% dos corpos em câmaras frigoríficas. O Instituto, face a este aumento de entrada de corpos, tem vindo a reforçar a sua capacidade de frio, fê-lo já em 17 dos seus serviços médico-legais e continuará a fazer de modo a garantir que os corpos estejam em segurança, com dignidade e com privacidade. Neste momento, Lisboa é o mais preocupante. Neste momento, Lisboa é o mais preocupante. Será aí feito um maior reforço? Sim, estamos a preparar o reforço em Lisboa, novamente. Sim. O aumento em Lisboa é de 94% em janeiro. À delegação sul do IML chegaram até ao passado sábado 275 corpos. Francisco Corte Real revela que foi ativado o plano de contingência do Instituto, que apenas garante resposta às perícias obrigatórias e urgentes. Isto porque, depois do pedido de ajuda por parte do DGS, foi estabelecido um protocolo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça para reforçar a capacidade de frio um pouco por todo o país. Temos câmaras frigoríficas que vão sendo ocupadas. Por exemplo, em Lisboa, a própria Proteção Civil apoiou através de um caminhão frigorífico que está neste momento instalado na Academia Militar. Por norma, quem morre por Covid não necessita de ser autopsiado, mas com as morgues dos hospitais cheias, a ajuda da medicina legal foi essencial. Em alguns locais há algumas dificuldades por parte dos complexos crematórios em se proceder às cremações e, naturalmente, o Instituto preserva os corpos enquanto não é possível a sua libertação. Há também 15 trabalhadores do Instituto em isolamento profilático, o que levou já ao reforço de meios humanos. Foram contratados 10 técnicos e está prevista a colocação de mais profissionais em breve. Até ao final desta semana serão colocados mais contentores frigoríficos na capital. Desde o dia 1 de fevereiro já morreram 2.115 pessoas em Portugal. A Covid-19 está a ter um elevado impacto negativo no diagnóstico do cancro. O diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas avisou que estão a chegar menos doentes aos hospitais e que os que chegam aparecem já numa fase avançada da doença. Paula aguarda pela sua vez. O último rastreio foi feito em plena pandemia. Não tenho tido receio, tenho feito os exames todos que têm sido marcados. O caso de Ana é diferente. Há mais de 2 anos que não faz qualquer tipo de exame. Já há uns 2 anos e meio. Porque assim, não tenho tido médico de família. Isto está um caos, não é? São as primeiras utentes da unidade móvel de rastreio gratuito ao cancro da mama em Alcochete. A Diretora-Geral da Saúde apelou à participação das mulheres neste exame. Uma aposta forte na confiança nos serviços e nas medidas de prevenção de situações mais graves para o futuro. Com a pandemia, as prioridades na atividade clínica mudaram. Consultas canceladas, menos diagnósticos, exames adiados. Nós notamos isso no dia-a-dia, em que nos estão a chegar menos doentes aos hospitais. E os que estão a chegar estão em fase mais avançada da doença. A Liga Portuguesa contra o Cancro receia que o preço a pagar seja grande. Provavelmente haverá algum tipo de diminuição da sobrevivência, algum aumento da mortalidade, porque houve atrasos, houve adiamentos. Ainda assim, houve quem não desistisse. Tive a cirurgia marcada, mas depois desmarcaram devido à pandemia.
mais uma semana, que realmente nos traz a nós uma ansiedade maior. Os números mais recentes são de 2018. Nesse ano há registro de mais de 58 mil novos casos de cancro, com maior incidência no cancro da mama, cólon, reto e próstata. Depois das doenças cardiovasculares, o cancro é a segunda causa de morte em Portugal. Só no próximo ano será possível avaliar o verdadeiro impacto da pandemia no diagnóstico da doença oncológica e na mortalidade. A Fitch avisou que 2021 vai ser um ano fraco para os bancos portugueses. A agência de rating alertou que as moratórias, agora em vigor, vão pesar nas contas do sistema financeiro. O regime das moratórias ajudou muitas famílias e empresas a aliviar o impacto da pandemia, mas vai deixar uma herança pesada nas contas dos bancos, avisa a agência Fitch. We expect that 2021 will be a weak year for Portuguese banks, and with some players' financial profiles being even weaker or more affected than 2020. This is because we do not expect an impressive rebound in revenue, while provisions for Stage 2 and Stage 3 loans should pick up gradually over 2021 as banks prepare for the phase-out of moratoria. Numa conferência na internet, a agência alertou para o elevado valor das moratórias na banca portuguesa, mais de 45 mil milhões de euros em crédito que não vai dar rentabilidade até setembro. Equivale a mais de 20% de todo o crédito dado à economia. Uma das taxas mais elevadas da Europa, diz o analista da Fitch, Rafael Quina. Capital buffers are really vulnerable in a prolonged downturn, which likelihood has increased with the new lockdown being imposed on the country, and the current crisis heavily affects tourism, which was such a tailwind for the Portuguese economy in recent years. And this is adding further pressure on banks' financial profiles. Depois da queda histórica da economia portuguesa em 2020, a Fitch espera que o país cresça 4,8% este ano, estabilizando em torno dos 2% nos anos seguintes, o que vai ajudar a corrigir o nível da dívida para perto dos 130%, prevê a agência internacional. O BPI tem menos créditos em moratória do que em setembro. O presidente do banco negou problemas com as suspensões de pagamentos de crédito e disse que o setor está preparado. O BPI fechou 2020 com 97,5 mil créditos em moratória. São menos 11 mil que em setembro, um total de 5.600 milhões de euros que famílias e empresas deixaram para pagar mais tarde. Um valor que não preocupa o presidente do banco. A esmagadora maioria, mais de 98% dos clientes que têm moratória, não pioraram a sua situação financeira e por isso não antevemos para já um problema significativo. O responsável do banco lembra que a moratória é uma medida temporária e por isso pede soluções de longo prazo, sobretudo para os setores mais afetados, como o turismo ou a restauração. Sabendo que há setores que não foram tão afetados quanto outros, eu penso que faz todo o sentido haver uma maior concentração de esforços naqueles que realmente mais precisam. Sobre os riscos que a crise pandémica pode representar para a banca, o presidente do BPI desdramatiza. Não me parece, daquilo que eu consigo observar, que os bancos portugueses estejam mal preparados para enfrentar a situação que neste momento têm pela frente. O BPI teve uma queda de 68% nos lucros para 104 milhões de euros. De lado, para combater eventuais efeitos da pandemia, deixou 151 milhões de euros que pesaram nas contas de 2020. Os empréstimos para a compra de casa atingiram um novo máximo desde há 12 anos. Apesar da pandemia, em 2020 os bancos concederam 11.400 milhões de euros em crédito para a habitação. Este valor representa um aumento de mais de 7% face ao ano anterior e é o mais alto desde 2008. Só em dezembro, os empréstimos para comprar casa atingiram os 1.200 milhões de euros. Ao contrário do crédito à habitação, os empréstimos para consumo baixaram face a 2019, o que se explica em grande parte com as limitações aos gastos provocadas pelos períodos de confinamento. Ana Gomes pediu à Procuradoria-Geral da República que reaprecie a legalidade
do partido Chega. A ex-candidata presidencial elaborou um documento onde alega que o partido fez propostas inconstitucionais e esteve envolvido em ameaças de violência. André Ventura afirmou estar-se perante uma tentativa de asfixia democrática. Foi tema central na campanha presidencial e uma promessa de Ana Gomes, caso fosse eleita presidente. Pediria à Procuradoria-Geral da República que reapreciasse a legalidade do Chega. Desde logo, é um partido que foi legalizado com assinaturas falsas. Está em causa toda uma prática reiterada de xenofobia, de incitamento à limpeza étnica. Esperou para ser, ou por ser candidata, para vir dizer... Porque esperei que os órgãos da República, máximo é o Presidente da República, fizessem o seu trabalho. Não foi eleita, mas decidiu avançar. Enviou um longo documento à Procuradora-Geral da República, onde traça um retrato do partido de André Ventura, que diz ter um programa ostensivamente atentatório do espírito e letra da Constituição. André Ventura tem vindo a fazer ameaças racistas e instigadoras de violência contra minorias. Defendeu publicamente a pena de morte, admitiu a pena de amputação de mãos e a necessidade de uma ditadura de pessoas de bem. Parece que querem tornar-nos uma espécie de Venezuela aqui na Europa, em que, quando não conseguimos derrotar os nossos adversários com argumentos políticos, tentamos ilegalizá-los, só falta dizer para me prenderem. Nos Açores, André Ventura condena a ação de Ana Gomes, mas nunca se refere às denúncias que apresenta. Além de dúvidas sobre o financiamento do partido, a ex-candidata expõe ainda sinais de violência de que diz também ter sido alvo. Solicito ainda que sejam investigadas as agressões e ameaças de agressões e incitamentos à violência que o referido partido, seus dirigentes e diversos militantes vêm desencadeando contra jornalistas e ativistas políticos, incluindo a signatária. Termina pedindo a Lucília Gago que reaprecie se o Chega deve ou não estar legalizado e deve ou não ser extinto. Sobre o documento não faz mais comentários, mas aborda o tema na rede social Twitter. Só tenho mais uma pergunta, sobretudo dirigida à PGR, Tribunal Constitucional, Governo e PR. Mas então a Constituição e a lei não são para cumprir neste país? Informa ainda que deu conhecimento deste pedido à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, ao Secretário-Geral da ONU e até à Europol. Nos Açores, André Ventura fala em asfixia democrática. Espero que a Sra. Procuradora-Geral da República, a par dos outros órgãos, venha repudiar veementemente estas declarações e esta ação da doutora Ana Gomes, que mostra, de facto, esta tentativa de asfixiar a política em Portugal, de asfixiar o seu espaço democrático. Do lado de Lucília Gago, as palavras foram apenas a confirmar que recebeu a participação de Ana Gomes e que está agora em análise. Os pescadores juntaram-se para travar a extinção da pradaria marinha no estuário do Sado. É o tema da linha da frente, logo a seguir ao telejornal. Raquel Gaspar fundou a Ocean Alive, a primeira cooperativa em Portugal dedicada à proteção do oceano. O objetivo é proteger as pradarias marinhas que estão em declínio. O estuário do Sado é uma das poucas zonas onde este habitat ainda existe. Eu percebi que também não podia fazer isto sozinha e por isso fui procurar outras mulheres que tal como eu também estavam num barco. Encontrei as mulheres pescadoras. Elas, tal como os golfinhos, dependem das pradarias. Foi assim que nasceram as guardiãs. Uma espécie de profissão nova que valoriza a sabedoria de 18 mulheres pescadoras e mariscadoras, todas unidas por uma causa. A pessoa começou a ter outra noção do mal que me fazia o rio. Já estou neste projeto há 5 anos. Eu sou guardiã do mar, guia marinha. Eu sou guia marinha porquê? Porque eu faço a parte do projeto para educar no mar. Para lhes ensinar a importância do rio. O que é que há, o que é que já houve e o que é que se pode fazer para se manter o que há e tentar renovar o que abalou. Mas as dragagens no Sado continuam a ser uma das piores ameaças para estes ecossistemas e têm levado a diversas manifestações e até queixas na Comissão Europeia. A mobilização dos sedimentos pode soterrar as próprias plantas, pode soterrar bancos de pradarias que já estão estabelecidos. Há 3 semanas, uma das pradarias do Sado ficou soterrada perto da praia da Eurominas, em Setúbal.
A parede de um tanque de contenção de águas de dragagem cedeu e provocou a escorrência de sedimentos sobre a praia. Os vídeos partilhados pelo movimento SOS Sado revelam um cenário desolador. Jorge Jesus está a recuperar da Covid-19.